Mecanismos da Mediunidade, de André Luiz, capítulo 13, Fenômeno hipnótico indiscriminado. Hipnotismo vulgar. No exame dos sucessos devidos ao reflexo condicionado, é importante nos detenhamos por alguns instantes no hipnotismo comum, vulgar, como ele diz, né? Há quem diga que o ato de hipnotizar se filia à ciência de atuar sobre o espírito alheio. E, para que a impressão provocada nesse sentido se faça duradoura e profunda, é necessário se não desenvolva maior intimidade entre o magnetizador e a pessoa que lhe serve de instrumento, porque a faculdade de hipnotizar para persistir em alguém reclama dos outros obediência e respeito. Reparemos o fenômeno hipnótico em sua forma mais simples, a evidenciar-se muitas vezes em espetáculos públicos menos edificantes. Então, na época de André, era a época que ele escreveu o livro, né? Esses espetáculos eram muito mais frequentes. O operador pede silêncio e, para observar quais as pessoas mais suscetíveis de receber a sua influência, roga que todos os presentes fixem determinado objeto ou local, proibindo perturbação e gracejo. Anotamos aqui a operação inicial do circuito fechado. Então, circuito fechado, ou seja, manter o foco em determinada ação. Por exemplo, normalmente num passe em grupo, o coordenador pede para que se respire mais lentamente, que se desligue dos problemas que estão afligindo e as pessoas pensem em Jesus e faz uma oração induzindo a elevação do pensamento. Essa indução leva as pessoas a sentir bem-estar, porque passam a vibrar em outra onda, e assim recebem os benefícios do passe. Esses benefícios vão durar enquanto elas se mantiverem nessa faixa vibratória. Exteriorizando-se em mais rigoroso regime de ação e reação sobre si mesma, a corrente mental dos assistentes capazes de entrar em sintonia com o toque de indução do hipnotizador passa a absorver os seus agentes mentais, predispondo-se a executar suas ordens. Semelhantes pessoas não precisarão estar absolutamente coladas à região espacial em que se encontra a vontade que as magnetiza. Podem estar até mesmo muito distantes, sofrendo sua influência através do rádio, de gravações e da televisão. Então, não importa a distância, o que importa é a frequência da onda, isso ele já falou pra gente, né? Desde que se rendam profundamente à sugestão inicial recebida, começam a emitir certo tipo de onda mental com todas as potencialidades criadoras da ideia comum e ficam habilitadas a plasmar as formas pensamento que lhes sejam sugeridas. Formas essas que, estruturadas pelos movimentos de ação dos princípios mentais exteriorizados, reagem sobre elas, determinando os efeitos ou alucinações que imprima a sua vontade a que se submetem. Temos aí a perfeita conjugação de forças ondulatórias. Então, as músicas que nos induzem ao relaxamento, ou aquelas músicas dos filmes que nos induzem a saber o que vai acontecer em seguida, né? Por exemplo, um exemplo muito conhecido é o do filme Tubarão, né? Que começa aquela música, você já sabe o que vai acontecer. É isso, tá? Graus de passividade induzidos pelo impacto de comando do hipnotizador. Os hipnotizados produzem oscilações mentais com frequência peculiar a cada um. Oscilações essas que, partindo deles, entram automaticamente em relação com as ondas de forças positivas do magnetizador,
voltando a eles próprios com a sugestão que lhes é desfeixada, estabelecendo para si mesmos o campo alucinatório em que responderão aos seus apelos. É o que ele já explicou. A ideia entra no circuito de ondas afins e volta multiplicada. Nesse passo, cada instrumento, após demonstrar obediência característica, se revelará em determinado grau de passividade. A maioria estará em posição de hipnose comum, mais branda, de entretenimento. Alguns cairão em letargia e alguns raros em catalepsia ou sonambulismo. Nos dois primeiros casos, isto é, na hipnose e na letargia, as pessoas apassivadas à frente do magnetizador terão libertado em condições anômalas, situações diversas, anormais, certa classe de aglutininas mentais que facultam o sono comum, obscurecendo os núcleos de controle do espírito nos diversos departamentos cerebrais. Além disso, correlacionam-se com a onda motor da vontade a que se sujeitam, substancializando na conduta que lhes é imposta os quadros que se lhe apresentem. Então, há um controle da vontade. Por exemplo, levanta a perna, abaixa o braço, sinta frio, fique alegre. Nos 2 segundos, ou seja, na catalepsia e no sonambulismo provocado, as oscilações mentais dos hipnotizados que reagem sobre eles mesmos determinam o desprendimento parcial ou total do perispírito ou psicossoma, que, apesar de mais ou menos liberto das células físicas, se mantém sob o domínio direto do magnetizador, atendendo às suas ordens. Então, por isso, a importância da oração antes da gente dormir, para que a gente tenha o controle durante o sono, para não ficarmos presos àquilo que a gente assistiu na televisão antes de dormir. Um filme, um noticiário violento que fica na nossa mente, dá abertura para que o obsessor possa nos hipnotizar, para nos influenciar enquanto nós dormimos, para que façamos ou pensemos coisas enquanto acordados. Ideia tipo e reflexos individuais. Na hipnose ou na letargia, os passivos controlados executam habitualmente cenas que provocam admiração pela jogralidade, pelo teatro com que se manifestam. O hipnotizador dará, por exemplo, a 10 passivos em ação a ideia de frio, asseverando que a atmosfera se tornou subitamente gélida. Para logo, todos eles expedirão ondas mentais características, associando as imagens que sejam capazes de formular. Semelhantes vibrações encontram na onda mental do hipnotizador o agente excitante que alimenta o seu fluxo crescente na direção do objetivo determinado. Então, recebe um comando que é decodificado pelo conhecimento e a moralidade do hipnotizado. Ou seja, ninguém vai conseguir que eu faça em desdobramento, nem enquanto eu estiver desperta, algo que seja contrário aos meus princípios verdadeiros. Não aquele de fachada, não aquele que eu mostro para a sociedade, mas aquele que é real dentro de mim. Por isso, a necessidade de orar e vigiar. Por isso, a necessidade do estudo, do crescimento moral. Dentro de instantes,
Essas vibrações terão reagido muitas vezes sobre os cérebros que as geram e entretecem, inclinando-os a agir como se realmente estivessem em pleno inverno. Entretanto, cada um procederá no vai e vem das oscilações de maneiras diversas. Aqui, um deles abotoará fortemente o casaco, ali outro se encolherá, vergando a cabeça para frente, acolá outro fará gestos de quem toma agasalhos, utilizando objetos em desacordo com o que ele imagina, e além ainda outros tremerão, impacientes, como que desamparados à ventania de um temporal. O toque excitante do hipnotizador lançou uma ideia tipo, mas as mentes por ele impressionadas responderam em sintonia, mas segundo os reflexos peculiares a si mesmas. Então, aqui nós entendemos porque quando lançamos sinceramente a ideia do eu vou me curar, estamos lançando energias para as nossas células e estas se refazem saudáveis. Entendemos também quando uma pessoa começa a não mais querer viver e fixa essa ideia, começa a definhar e acaba morrendo mesmo. O médium só vai transmitir as informações que estão sendo sugeridas a ele, dentro da sua capacidade de entendimento, dentro da sua moralidade. E como se trata de um conhecimento acumulado por encarnações, entendemos que o médium tem condições de receber comunicação em outra língua, por exemplo, se em alguma encarnação ele já viveu num país que fala aquela língua. Aula de violino. Na mesma ordem de fenômenos, o hipnotizador sugerirá aos mesmos passivos em sono provocado que se encontram numa sala de música e que eles cabe o dever de ensaiarem ao violino. A mente de cada um despenderá ondas de acordo com a ordem recebida, criando a forma pensamento respectiva. Em poucos segundos, sob o controle do magnetizador, terão plasmado com tanto realismo quanto lhes seja possível. Os mais achegados ao culto do referido instrumento assumirão a atitude de acordo com o estudo, mentalizando, conjugando movimentos harmônicos com a dignidade de um concertista, enquanto os adventícios, ou seja, aqueles que não têm contato com a música, né, exibirão gestos grotescos, manobrando a forma pensamento mencionada como se fossem crianças injuriando a arte musical. Em todos os estados anômalos a que nos referimos, os subjets é uma palavra francesa que, na verdade, seria sujeito, tá? Porque ela significa, assim, alguém que obedece, né? Alguém. Então, a pessoa que está sujeita a. Então, os sujeitos governados demonstrarão certo grau de passividade da hipnose semiconsciente ao sonambulismo profundo, inúmeras posições se evidenciam. Hipnose e telementação. Em determinados estágios da ocorrência hipnótica, verifica-se o desprendimento parcial da personalidade, o desdobramento, com o deslocamento dos centros sensoriais. Porém, ainda aí o hipnotizado, no centro das irradiações mentais que lhe são próprias, permanece controlado pela onda positiva da vontade a que se submete. Nessa condição, esse ou aquele passivo pode ainda representar o papel de suposta personalidade, conforme a sugestão que o magnetizador lhe inculta. O hipnotizador escolherá, de preferência, uma figura popular,
um cantor, um literato ou um regente de orquestra que esteja no âmbito do conhecimento do passivo em ação e inclinando-o a sentir-se como sendo a pessoa lembrada. Imediatamente, o sujeito estampará do próprio fluxo de energia mental a figura do artista, do escritor ou do maestro, de acordo com as possibilidades da própria imaginação. Tomará da pena, erguerá a voz ou empunhará a forma pensamento de uma batuta, por ele mesmo criada, manobrando os mecanismos da mente para substancializar a sugestão recebida. Entretanto, se o magnetizador lembra algum maestro de aldeia ou escritor sem projeção, ou algum cantor obscuro, conhecido apenas dele, não será fácil ao passivo atender às suas ordens, por falta de recursos imaginativos a serem apostos por ele mesmo nas próprias oscilações mentais, o que apenas será conseguido após longos exercícios de telementação especializada entre ambos. Sugestão e afinidade. Estabelecida a sugestão mais profunda, o hipnotizador pode traçar ao sujeito, com pleno êxito, essa ou aquela incumbência de menor importância para ser executada após desperte do sono provocado. Seja oferecer um lápis ou um copo d'água a certa pessoa. Sugestão essa que, por seu caráter elementar, é absorvida pela onda mental do passivo em seu movimento de reflexo, incorporando-se automaticamente ao centro de atenção, para que a vontade lhe dê curso no instante preciso. Ou seja, se for um comando sem consequências, como andar, pegar o copo d'água, como ele falou, ele vai obedecer. Se for algo que dentro da moralidade dele não convém, ele não vai obedecer. Como os obsessores conhecem todo esse mecanismo, fica fácil para eles nos induzirem a fazer algo em desdobramento ou acordados. André, em várias situações, nos mostra quando a equipe que quer ajudar conversa em desdobramento com a pessoa e esta, ao acordar, acaba sendo ajudada por seguir aquela sugestão. E também vimos situações em que os obsediados seguem as sugestões dos obsessores. Acho que cada um de vocês vai lembrar de uma dessas situações ao longo de todos esses livros que nós já estudamos, né? Mas seria interessante rever o capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, onde ele fala em termos de médium. Continuando. Porém, isso não aconteceria de modo tão simples se a sugestão envolvesse processos de mais alta responsabilidade na esfera da consciência. Por quê? Nos atos mais complexos do espírito, para que haja sintonia nas ações que envolvem compromisso moral, é imprescindível que a onda do hipnotizador se case perfeitamente à onda do hipnotizado, com plena identidade de tendências ou opiniões, como se estivessem unidos moralmente um ao outro nos recessos da afinidade profunda. Ou seja, perfeita sintonia. Portanto, a responsabilidade do que fazemos é nossa. Se não oferecer sintonia, ninguém vai conseguir que se faça o que não se quer fazer. O obsessor hipnotiza porque ele conhece o ponto fraco, porque ele conhece as tendências e os sentimentos. Ninguém obedece a comandos se, como ele disse, não estiver com plena identidade de tendências ou opiniões. Ok? Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.